Bom dia, ainda é bom dia? Eu acho que é, né? A todos e todas, queria dizer que é um prazer para a gente do Ministério estar aqui. É mais uma vez um prazer pessoal, né? Trabalhar com o Ministério Público do Trabalho, que acho que é horrível a gente dizer isso, Márcia, desculpa, mas há 20 anos que a gente trabalha junto, a gente começa a entregar a idade, mas enfim. Eu costumo dizer que eu durmo no formol, né? Porque quando eu falo eu estou há 20 anos no SUS, as pessoas ficam me olhando, mas é exatamente isso. O prazer que a gente tem como Ministério da Saúde de poder colaborar com essas causas relacionadas aos trabalhadores. Eu acho que a gente tem um histórico de sucesso, né, em poder apoiar o Ministério Público do Trabalho para a questão Shell BASF. Eu acho que foi um dos casos mais emblemáticos, que foi a partir de um relatório do Ministério da Saúde que a gente conseguiu reverter toda aquela decisão de uma cruel discussão que a gente tem normalmente no judiciário, que é a questão do nexo causal, né? Então, a gente, no nosso departamento, na verdade, quando nós trabalhamos no caso Shell BASF, nenhum departamento nós éramos ainda, mas a gente conseguiu desconstruir a tese do nexo causal para colocar a tese do risco adicional à saúde, né? Quando eu tive, acho que o Cadu colocou direitinho, que bom, né, que todos nós pudemos lançar mão do nosso dia a dia para estar aqui. Dificilmente eu consigo fazer isso, né, como diretora de um departamento que tem uma quantidade de assuntos aleatórios que a gente acaba virando especialista em generalidades, né, conseguir passar 3 dias aqui inteiros, né, é quase um milagre, mas realmente eu achei importante ter uma dedicação na agenda para poder ouvir tudo que foi dito aqui, né. Hoje, o lugar de onde eu falo, sou diretora de um departamento que tem relação tanto com as questões ambientais quanto as questões de saúde do trabalhador. E que quando eu escuto, né, cada um dos palestrantes falando qual é o papel do Estado, a gente tem que se perguntar que Estado é esse, né? Porque realmente, por algumas vezes eu ouvi alguns palestrantes colocando, nos falta regulamentação, eu sempre acho que não. Nós temos leis, nós temos decretos, nós temos portarias do Ministério da Saúde que estabelecem uma série de regras, porém, juridicamente, né, essas empresas, no caso Shell BASF, eu falava isso para a Márcia sempre, eu falei, meu Deus, eu acho que eles têm mais advogado que tinham trabalhadores, né, porque é uma coisa horrorosa aquilo, e gastam fortunas para comprovar que nós estamos errados dentro da certeza epidemiológica que nós temos. Então, isso é sempre muito difícil. Nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que estabeleceu, né, que regulamentou o artigo 5º da lei do amianto para receber as informações dos trabalhadores e ex-trabalhadores. Então, as empresas foram lá, entram com uma ação no Supremo e essa portaria ela fica suspensa. Espero agora poder reverter a partir do momento em que o relator, né, que deu causa a impugnação dessa portaria do Ministério, ele agora é favorável ao banimento. Então, isso realmente é uma coisa, para a gente que não é da área jurídica, às vezes um pouco dá uma certa agonia, né, quando a gente leva esse tema para o Supremo há 7 anos atrás, e talvez essa seja uma vantagem, né, de estar tanto tempo nesses temas todos, porque você vê cada uma das coisas acontecendo, e naquele momento a gente tinha certeza que estaria ali como Ministério da Saúde defendendo o banimento do amianto e que aquilo seria votado naquele momento. E não, 7 anos depois. Então, para a gente que é da área da saúde, isso é muito estranho, né? Mas aí, voltando para essa questão do papel do Estado, nós estamos num momento de saúde do trabalhador, Carla muito bem colocou isso, bastante complexo e bastante desafiador, né? Numa ótica de pseudo-modernização das nossas leis, a gente está jogando, na verdade, a nossa população cada vez mais para a informalidade. Então, entendo a população na formalidade, a gente já não consegue exercer o nosso papel de Estado como aquele que tem que proteger os que não têm condições de se proteger sozinho. Agora a gente vai melhorar a vida deles jogando eles para a informalidade. Então, eu sempre me pergunto que Estado é esse, né? Um Estado que tem agências reguladoras muito bem estruturadas, como, por exemplo, a Anvisa, que determina que, num olhar de saúde pública, determinado medicamento não deve ser utilizado, e quando a gente vai ver, o Congresso faz uma lei para permitir o uso
daquele medicamento. Então, assim, estamos vivendo um momento, país bastante estranho, que quem deve regular não consegue regular, quem deveria legislar sobre assuntos que não são de sua competência acabam legislando. Essa semana, mais uma vez, foi suspensa a votação, né, do que a gente chama lá do PL, do pacote do veneno, que é do agrotóxico. Então, assim, infelizmente, a gente tem que se perguntar que estado é esse, né? Porque você tem manifestação do Ministério da Saúde, do Ministério de Meio Ambiente, do IBAMA, da Anvisa dizendo não. E provavelmente esse pacote vai passar, porque é isso que a gente tem visto, infelizmente, no nosso Congresso. A mesma coisa aconteceu com a questão da pulverização para combate do Aedes. O Ministério da Saúde, o nosso departamento, mostrou evidência científica que não tinha efetividade e virou uma lei. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com esse país que a gente está vivendo. Já me falaram que eu tenho 10 minutos, eu nem comecei. Eu falo muito. Bom, aqui eu acho que todos já passaram isso, mas para a gente ter ideia, que nosso país, infelizmente, ele ganha alguns... Perde também, né, de 7-1 para a Alemanha, mas ele ganha alguns processos, alguns títulos, como o maior comércio de agrotóxico, o terceiro maior produtor mundial do amianto. E a gente tem que se perguntar o porquê, né? Quer dizer, isso significa processo de progresso ou isso significa um retrocesso, né? Porque sempre a gente está sendo utilizado para aquilo que os países denominados desenvolvidos já não querem mais. Então, essa discussão a gente precisa fazer. Carla já trouxe para a gente a questão da exposição ocupacional e da exposição ambiental. A apresentação vai ficar disponível, mas eu queria colocar uma coisa que eu acho que é bastante importante. Eu gostaria de dizer que a gente não devia dividir as vigilâncias em caixinhas, né? Quando eu falo de vigilância em saúde ambiental e vigilância de saúde do trabalhador, essas duas vigilâncias têm que utilizar a epidemiologia como instrumento. Então, não é a saúde do trabalhador que faz um processo, entrega para a vigilância epidemiológica fazer a epidemiologia daquilo. Isso é um equívoco absurdo. Então, assim, se a gente olha a nossa regulamentação dentro das competências do nosso departamento, nós temos que fazer vigilância epidemiológica de todas as doenças e agravos do trabalho e também de todos aqueles componentes ambientais que podem trazer algum prejuízo para a saúde. Então, simples assim e complexo assim, a gente vai ver por que complexo. Os tipos de amianto, a gente já passou isso também, mas eu queria chamar a atenção quando a gente fala, bom, nada que é carcinogênico tem limite seguro. A gente tem que se perguntar se determinadas coisas são carcinogênicas e não tem limite seguro, por que a gente utiliza, né? Quando a gente vai olhar a justificativa jurídica dessas questões, a justificativa é que existe um acordo tácito entre o Estado e a sociedade, porque a gente não pode viver sem aquele determinada substância. Por exemplo, o amianto é um, o benzeno é outro. Eu não tenho como substituir o benzeno. Ele é carcinogênico, mas eu vou aceitar um caso de câncer a tantos mil habitantes. Então, esse é o país que a gente quer, esse é o tipo de sociedade que a gente quer, mas é essa que a gente legalmente vive hoje. Manifestações clínicas, eu não vou entrar em detalhe, mas a questão da latência, né, do adoecimento, isso é muito importante, a gente tem que observar. E aqui eu vou passar então para a gente começar a falar dos dados que a gente tem disponível, para a gente entender que eu sempre falo que o pior sistema de informação que existe é aquele que não foi feito, né? A gente tem que saber usar os dados que existem, os dados estão aí. Será que para mim vai ser diferente ter 1.652 ou 53 casos? Eu preciso ter essa precisão de casos para poder agir como Estado? Então a gente tem que se perguntar isso também. Mas o interessante é que os dados nos mostram os resultados muito similares ao que os outros países apresentam também. Então, assim, os nossos dados, eles podem ter uma subnotificação, como foi mostrado que a gente tem subnotificação em qualquer país. Mas os nossos dados, eles estão alinhados com o que acontece mundialmente em relação à exposição ao amianto.
Então aqui é a taxa de mortalidade por mesotelioma. A gente vê aqui a faixa etária também. A faixa etária é absolutamente similar ao que a gente encontra nos outros países. A divisão masculino e feminino para o mesotelioma, uma carga importante para homens, mas também uma carga aqui importante para mulheres que não era o esperado. Isso a gente tem que ter um olhar epidemiológico para entender essa situação. E aqui, né, como já foi colocado pelo Cadu, a questão do CID-45, mas fazendo aquele recorte para os CIDs que a gente vai pegar exatamente relacionado à exposição ao amianto. Aqui para a gente ver a proporção de óbitos. Bom, por que eu estou tratando de proporção e não de taxa? Porque meu N é muito pequeno. Se eu jogo aqui para a gente ver pela população, tem estado que vai desaparecer. Então a gente vê São Paulo. Tem 5 minutos, vai dar certo. São Paulo tem uma carga aqui bastante pesada, mas quando a gente pega aqui de uma maneira geral o Sudeste, bom, esse é o meu foco onde eu tenho que começar o meu trabalho. Não quer dizer, se a gente olha esses dados de vez em quando, me desculpa quem é do Acre, tá? Mas de vez em quando a gente brinca, porque quando começa a jogar essas informações, agrotóxico, amianto, a gente não encontra morbimortalidade no Acre. Então, o Acre é praticamente a Suíça do Brasil, né? Porque eu vou para lá porque lá não morre de nada químico. Será que é isso mesmo? A gente tem que se perguntar. Aquilo que mais acontece tem que chamar a nossa atenção, mas aquilo que menos acontece também. Então, eu tenho que olhar para o meu dado como um todo. Bom, aqui é a questão da mortalidade por asbestose. Também um N bastante pequeno, como a gente já conversou, né? Aqui melhora um pouquinho aquela divisão masculino e feminino, né? A nossa proporção de óbito. Faixa etária também dentro daquilo que a gente esperava. Mas uma média de óbito baixa, né? 9 óbitos por ano, que a gente considera baixo, e a gente observa que a gente tem uns picos, né? Então, assim, a gente tem que se perguntar, esses picos são reais, ou a gente teve algum processo de sensibilização naquele momento? Esse gráfico, ele traz para a gente uma série de perguntas de pesquisa, que a gente tem que se fazer. Por que sobe? Por que cai? Isso tudo traz uma informação. Será que aqui melhorou em 2007, quando a gente muda os sistemas e transforma esses sistemas de informações em sistemas melhores, né? Como aqui a gente tirou toda essa informação do SIM. Também todos os dados abertos, que esse é um problema que a gente vai discutir. Aqui a distribuição também, São Paulo sempre apresenta, né, a maior proporção. E aqui quando a gente vai olhar a pneumoconiose, que aí a gente mostra um gráfico mais complexo e discutindo com a minha área de análise de situação, a dúvida deles é, será que a gente deixa esse gráfico? Eu falei, claro que deixa, porque isso aqui é uma informação importante, da gente entender, será que eu tive surtos, né? Porque o padrão desse gráfico é um padrão de doença transmissível, né? Se a gente olha, bom, se a gente bota dengue, se a gente bota outras coisas, esse é o padrão que eu encontraria num gráfico. Mas eu tenho que me perguntar por que eu estou encontrando isso para pneumoconiose. Eu estou tendo uma sensibilização em alguns anos? Será que eu tive troca de gestão local e isso fez? Será que as fichas ficaram todas guardadas e de repente alguém foi contratado e digitou tudo num mês só? A gente tem que se perguntar essas coisas, porque essas coisas acontecem. Mas enfim, está aqui o nosso N, que não é um N também tão pequeno como a gente viu no anterior, 1.653 casos, com essa tendência agora, né, de aumento. Mais uma vez aqui também, a gente vê a região sudeste, né, como a região onde a gente tem a maior proporção das internações. E aqui, para a gente trazer, que a gente combinou de fazer muito mais um bate-papo, um entendimento do que a gente está trabalhando, né? Porque assim, como foi falado, acho que pela Vilma, anteontem, se eu não errei, a gente tem 11 fichas, né, de doenças e agravos do trabalho. Algumas são sentinela, outras são de notificação compulsória. A gente precisa superar essa discussão. Quer dizer, será que eu tenho que tornar isso tudo compulsório? Faz sentido a gente ter, por exemplo, pneumoconiose sentinela? Será que é isso que está dando aqueles picos? Né? Quando eu tenho uma sensibilização maior lá na ponta, a gente precisa se fazer essas perguntas e a gente tem feito essas perguntas. Quando a gente pega o Sinam, por exemplo, para a gente é um pouquinho contraditório você falar que você tem 11 fichas de doenças e agravos do trabalho
e você não tem o campo, ocupação preenchido. É absolutamente incoerente a gente pensar numa questão dessa. Agora, quando a gente está há quase 2 anos, né? Então, assim, por isso que eu sempre falo que estado é esse. Com uma portaria pronta, veja a que ponto chegamos, motorista, né? Porque, assim, nós vamos ter que fazer uma portaria do ministro para tornar obrigatório o preenchimento do campo CBO e CNAE em todos os sistemas de informação. E quando a gente vai dialogar internamente no Ministério da Saúde, principalmente na assistência, a pergunta dele sempre é: mas qual a importância disso? Por que tem que ser obrigatório? Então, o importante nessa vida não é ter dinheiro, porque o nosso departamento nunca teve, mas o importante é ter amigos, né? Então, a gente tem no Ministério Público do Trabalho. E digo infelizmente porque as relações elas deveriam ser muito mais CNPJ com CNPJ, mas as relações... Grata, né? Vou encerrar, tá? Mas as relações, elas acabam sendo CPF com CPF, então, um acordo de cooperação que rodou dentro do Ministério durante 3 anos, a gente está conseguindo operacionalizar de fato agora, e a brincadeira é simples, né? A gente vê com o Ministério Público, o que vocês têm de dado? Você consegue fazer completude do Sinam para mim? Consigo. Então, vai lá, né? Cadu, Luiz Fabiano, e é isso, né? É uma coisa que fica uma interrogação na minha cabeça. Eu sempre pergunto, toda vez que eu falo com o Luiz Fabiano: bom dia, tudo bem? Você realmente se formou em Direito, né? Porque é isso, ele mexe em sistema de informação, ele faz linkage, ele agora já está quase doutor em saúde, né? E aí ele faz a completude do Sinam e eu volto essa informação para eu poder melhorar a minha informação a partir desses outros bancos de dados que ele tem acesso. Ele me dá o banco de dados dele, por exemplo, do trabalho dos resgatados do trabalho escravo, e eu fiz o cruzamento para ele no SIM, porque, como vocês todos sabem, existem os donos dos bancos de dados, né? Então, eu não tenho acesso, mas eu tenho amigos, né? Então, eles fizeram o cruzamento e a gente começa a ver que os resgatados é outro problema de Estado, né? Porque o Estado tem uma ação linda de resgatar as pessoas do trabalho escravo e jogar na vulnerabilidade. Sensacional. Por que eu digo isso? Porque as pessoas morrem entre 25 e 35 anos, 92% homens, pardos e negros, as mulheres, né, com a quantidade menor que era o esperado. Grande parte do óbito é por trauma ou por HIV, por incrível que pareça, 50% morre por violência, uma quantidade de indígenas enorme. Gente, isso tudo que eu estou falando para vocês foi em cima de 890 óbitos. Não dá para fazer uma ação de Estado com essa informação? Claro que dá, e é isso que estamos fazendo agora. Então, assim, quais são os nossos maiores problemas? Eu acho que isso foi falado durante o evento inteiro. Então, eu acho que a gente sabe onde é que estão os problemas. Eu tenho a subnotificação, mas é possível de fazer alguma ação de Estado com as notificações existentes. Então, não é um motivo para a paralisia. O que eu preciso fazer é entender a importância da informação completa. Porque eu preciso entender, que essa é outra portaria que nós vamos fazer agora, de encerramento do caso em 180 dias. Em 6 meses é mais do que suficiente para você investigar um caso e encerrá-lo. Então, às vezes, a gente entra com um caso suspeito no Sinam e esse caso suspeito, né, ele vai para o resto da vida. Então, algumas ações que a gente faz é justamente esses linkages que nós estamos fazendo agora com o Ministério Público do Trabalho e também observar como é que a gente vai trabalhar junto ao controle social, porque não somos nós, Estados, que vamos conseguir de uma maneira isolada sensibilizar trabalhadores e ex-trabalhadores. A gente sabe que quando chega num lugar como Estado, as pessoas já nos olham de uma maneira e com toda razão. Não importa toda a boa vontade que eu tenho em trabalhar, mas eu estou ali como Estado, isso é difícil. Então, o controle social, que eu acho que a saúde do trabalhador, dentro da saúde, é uma das áreas que melhor trabalha com o controle social, ele tem que nos apoiar em chegar nessas pessoas para que a gente consiga, de fato, fazer um bom trabalho. E agora, de verdade, finalizando, o que a gente vê aí como futuro para esse processo como um todo? Qualificar os dados, ter um bom tratamento dos dados que se tem, fazer o resgate dessa subnotificação por meio de linkage, isso é absolutamente hoje e tecnologicamente possível, fazer uma análise de situação para a gente produzir informação, mas a decisão, a informação para tomada de decisão, não a informação para a gente ficar fazendo boletins, não é isso que nós queremos. Para que a gente chegue na vigilância do câncer ocupacional, estruturando de fato essa área que não existe estruturada, para a tomada de decisão, para que a gente consiga estabelecer uma linha de cuidado. Então, assim,
simples assim, complexo assim, e queria dizer que a gente depende de cada um de vocês, de município, de estado, do controle social, do Ministério Público, para conseguir implementar essas coisas, porque a gente sabe que o nosso departamento dentro do Ministério é o departamento que todo mundo olha com aquela cara, é aquele que dialoga com o controle social. Então era isso que eu queria trazer. Obrigada.